Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre a crase. Dividi em várias aulas sobre este conteúdo para que fique uma explicação mais pausada e vocês possam acompanhar com mais facilidade. Primeiramente, precisamos compreender o que é crase. Na língua portuguesa, crase é o nome que se dá à fusão da preposição a com um outro a que vem logo em seguida. Ou seja, a crase é a mais a, representada por este azinho com a presença de um acento grave. Acento grave? Sim. Crase não é o nome do acento, ao contrário do que muita gente pensa. O nome do acento, que parece um acento agudo, mas é invertido, ele é acento grave. Crase é o nome do fenômeno da fusão de a mais a, da preposição a, com um outro a que vem em seguida. Dito isto, vamos conhecer a estrutura padrão da crase. Ocorre crase havendo a preposição a com um outro a que vem em seguida, correto? Esta preposição a, ela é solicitada por um verbo ou por um nome. E ela vai se somar a um a artigo, que vem antes de um substantivo feminino, ou o a, que faz parte dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, ou mesmo o azinho que equivale a aquela, pode inclusive ficar no plural, aqueles, aquelas, aquilos, aquilos. E o a pode se somar ainda ao pronome relativo, qual, que vem antecedido por um azinho artigo. Nós vamos estudar cada um desses casos, não se preocupe. O primeiro caso, a crase nasce da união da preposição a com o artigo a ou as, pode vir acompanhado do s. Vejam o exemplo. Eu obedeço à lei. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Aqui é muito importante a gente conhecer um pouco da regência dos nomes e dos verbos. Normalmente nós falamos, eu obedeço os meus pais. Não, você obedece a seus pais ou aos seus pais. Você obedece a alguém. Ok? O verbo obedecer, ele solicita o auxílio da preposição a. E, por sua vez, o substantivo feminino lei solicita um artigo feminino. Eu digo a lei. Então, olha só. Eu tenho a preposição e a artigo. Eu não vou copiar duas vezes. Eu vou representar com o fenômeno da crase. Eu vou colocar o acento grave sobre o a e assim está marcada a ocorrência da crase. Observem o segundo exemplo. Ela obedece a você. O verbo obedecer continua solicitando a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. No entanto, nós não temos mais um substantivo feminino com o artigo a. Nós temos um pronome de tratamento, um pronome pessoal de tratamento que é o você. Os pronomes de tratamento em geral, eles não admitem um artigo antes deles. Você não diz a você assim naturalmente, não como sendo artigo. Então, o pronome você não solicita o artigo. Portanto, não há necessidade de ocorrer a crase, porque a crase é a união de a mais a. Eu tenho apenas um a. Eu tenho apenas a preposição, eu não tenho o artigo. Ok? Então, vejam. Reforçando. A crase é resultante da fusão da preposição a com o artigo a ou as. Para ela ocorrer, são necessárias essas duas condiçõezinhas básicas. Se não tiver as duas condições, não vai ocorrer a crase. Então, a primeira condição é que o termo regente, ou seja, aquela palavrinha anterior, que no caso desta frase foi o verbo obedecer, ela deve exigir a preposição a. E o termo regido, que é a palavra posterior, a palavra seguinte, que nós vimos aqui, lei, e depois você, ela precisa ser uma palavra feminina que admita o artigo a. Então, são as duas condições essenciais. Eu preciso ter a mais a preposição mais a artigo. Vejam,
Minha casa fica paralela à rodovia. O termo regente paralela vai solicitar a preposição a. Paralela a quê? Vejam que a pergunta que eu faço já é com a preposição. E rodovia é um substantivo feminino que solicita o artigo a. Então, eu tenho a mais a. Eu vou representar com a crase. Minha casa fica paralela à rodovia. Vocês perceberam como foi que eu li? Eu disse, minha casa fica paralela à rodovia e não a rodovia. Por favor, não leiam repetindo a. Não há necessidade. Professora, eu tenho dúvida sobre a preposição. Eu não sei se o termo regente, aquela palavra anterior, realmente solicita a preposição. E eu não tenho certeza se a palavra seguinte, o termo regido, recebe o artigo. Então, esta dica vai ajudar você a esclarecer esta dúvida. Para ter certeza, você faz o seguinte. Você pega o substantivo feminino e substitui por uma palavra equivalente no masculino. Por exemplo, elas se dirigiram ao sítio. Sítio é masculino. Eu queria saber se antes de fazenda ia ocorrer a crase. Se dirigiram à fazenda. Então, eu troco fazenda por sítio, no masculino. E vamos observar o que ocorre. Elas se dirigiram ao sítio. Quem se dirige a alguém ou a algum lugar. Precisa da preposiçãozinha a. E sítio precisa do artigo o. Então, olha que beleza. Eu tenho ao sítio. Esta palavra ao é a união da preposição a com o artigo o. Isso no masculino. Então, se no masculino eu tenho preposição mais artigo, quer dizer que no feminino eu também vou ter preposição mais artigo. Elas se dirigiram a algum lugar e fazenda, eu digo a fazenda, tem o artigo a. Então, preposição mais artigo, ocorre a crase. E eu represento com o acento grave sobre o a. Não preciso repetir. E se não aparecer ao, professor? Aparecer só o ou só a antes desse substantivo masculino? Então, isso quer dizer que no feminino não ocorre a crase. Se apareceu só o ou só a, é porque tem apenas um dos elementos. Não tem preposição mais artigo. Vejam estes exemplos. A equipe visitou o clube. Quem visita, visita alguém ou algum lugar. Não é a alguém ou a algum lugar. Não tem a preposição. Mas clube tem o artigo o. Então, só tem o artigo. Se crase é a fusão de preposição mais artigo, então não tem crase aqui. Se no masculino só ficou o, só o artigo, no feminino vai ter apenas o artigo a. A mesma coisa acontece aqui. Eles fizeram críticas a alguns funcionários. Observem, se eu tirasse a palavra alguns daqui, a situação seria diferente. Mas, com a presença do alguns, ele deu um chega para lá no artigo que poderia acompanhar funcionários, seria os funcionários, né? Mas, aí eu diria, ele fez críticas aos funcionários. Mas não é o que ocorre aqui, o alguns impede isso. Eu tenho, ele fez críticas a alguns funcionários. Então, eu tenho apenas a preposição a, fez críticas a alguém. Eu não tenho o artigo. Então, no feminino vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho só a preposição, também não tenho o artigo. Se não há preposição mais artigo, não há crase. Então, aqui é a dica importante para vocês. Está em dúvida? Está vendo que o substantivo em seguida é feminino, mas mesmo assim está em dúvida? Porque não é diante de todo substantivo feminino que vai acontecer crase. Só acontece crase se tiver preposição mais artigo. Então, você está em dúvida? Troca esse substantivo feminino por um masculino e se aparecer ao ou aos antes dele, isso quer dizer que no feminino ocorre crase, porque ao é a preposição a mais o artigo o.
Então, no feminino, você vai ter a preposição a e o artigo a. É simples esta dica. Muita atenção. Vejam o vídeo novamente e tentem aprender esta dica. Bom, a dica vale para o caso da crase acontecer a partir da união entre preposição e o artigo feminino que vem antes de um substantivo feminino. Mas nós temos um segundo caso de ocorrência da crase, que é a união da preposição a com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, que inclusive podem ficar no plural. Exemplo: pedi àquele senhor que me ajudasse com o carro. Quem pede, pede algo a alguém. Olha a preposiçãozinha a. Eu tenho a preposição a e o pronome aquele. A mais a. Então, vamos representar isso com a crase. Colocamos o acento grave e a crase está caracterizada. A mesma coisa aqui. Dirigiu-se àquela funcionária. Dirigiu-se a alguém. Preposição a, mais o pronome aquela, ocorre a crase. Refiro-me àquilo que você falou ontem. Refiro-me a algo ou a alguém. Preposição a, mais o pronome aquilo, resulta na ocorrência da crase. Perfeito. E o terceiro caso resulta da união entre a preposição a e o pronome relativo a qual ou as quais. O pronome relativo qual e quais vem antecedido por um artigo feminino, que é o a. Este a, somando-se à preposição a, vai ocorrer a crase. Exemplo: esta é a garota a qual me referi. Me referi à garota. Garota está sendo representada aqui, para evitar repetição, pelo pronome relativo qual e acompanhado do a. Referi-me a, preposiçãozinha a. E o a de a qual, eu não posso colocar dois as. Então, eu represento com a crase. Este é um caso que é um pouco mais incomum de encontrarmos. No entanto, precisamos saber. Ele aparece algumas vezes.